Olá, meus queridos! Estou eu aqui de volta na nossa escola virtual, né? A gente matando a saudade, mesmo que seja assim por foto, para a gente fazer um resumão hoje sobre química orgânica, né? Fazer um resumão sobre a parte inicial de química orgânica e deixo com o Jonathan a bola de fazer o resumo do restante da parte final de reações, né? Para que vocês cheguem no Enem com isso tudo fresquinho na cabeça, tá bom? Bom, a gente não pode falar de química orgânica sem falar de carbono, né? O que é a química orgânica, né? É a química dos compostos do carbono, né? Então a gente precisa conhecer muito bem o carbono, né? O carbono é esse cara aqui, de símbolo C, né? Número atômico 6, número de massa 12, né? Ele é tetravalente, significa que ele faz 4 ligações, né? E todas essas 4 ligações simples que ele faz, né, são iguais, tá? Ele é capaz de formar cadeias com outros átomos de carbono, e isso confere ao carbono essa especialidade de ter uma química toda voltada para ele, tá? Bom, e aí vamos falar sobre hibridização do carbono, tá? O que é hibridização do carbono? Hibridizar significa juntar, unir, né? Híbrido, né? Fundido ali, dois orbitais que se fundem, né? Vamos entender como é que isso acontece. O carbono, ele tem 6 elétrons, né? Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, é 1s2, 2s2, 2p2. Isso significa que na sua camada de valência ele tem 4 elétrons, 2s2, 2p2, tá? Então, distribuídos assim, 2 no orbital s e 2 no orbital p, tá? Quando a gente olha para isso aqui, a gente nota que o carbono só é capaz de fazer 2 ligações. Então, como é que o carbono é tetravalente, né? E como é que ele faz 4 ligações se só tem 2 elétrons desemparelhados? Então, só posso fazer uma ligação aqui e uma aqui. O que acontece é que o carbono hibridiza, tá? Um elétron do orbital S, ele migra para o orbital P que está vazio, ele desemparelha aqui. E aí a gente forma aí um orbital híbrido, né? Com todos os elétrons desemparelhados, dando a chance aí do elétron fazer 4 ligações, tá? Então, quando eu uno o orbital S com 3 orbitais P, eu tenho uma hibridização, tenho um orbital híbrido do tipo sp3, tá? Então, um orbital S e 3 orbitais P. Um S com 3P, sp3, tá? Eu tenho também orbitais do tipo sp2. Eu só junto um orbital S com 2 P's e sobra um orbital P separado. Ou a hibridização do tipo sp. Eu tenho um orbital S hibridizado com um orbital P e sobram 2 orbitais P's puro, tá? As ligações sigma, né, que são as ligações simples, elas são feitas nos orbitais hibridizados e os orbitais P puro é onde a gente faz as ligações π, tá? Então, vamos ver como é que isso funciona. Se a gente tem um carbono com 4 ligantes, fazendo 4 ligações simples, né? A gente tem um carbono do tipo sp3, tá? Eu estou fazendo 4 ligações simples ali, então 1, 2, 3, 4 sigmas, então carbono tipo sp3 e a geometria tetraédrica, como a gente já conhece. Se a gente tem um carbono fazendo 2 ligações simples e uma dupla, a gente tem uma hibridização do tipo sp2, ou seja, eu tenho um orbital S, 2 P's, né, fazendo as ligações sigma, sigma, sigma e sigma, e o orbital P puro está fazendo a ligação π. Então, a hibridização é do tipo sp2, tá? E essa geometria é trigonal plana. Se a gente tem um carbono fazendo 2 ligações duplas, né? A gente tem hibridização do tipo sp, ou seja, 2 sigmas, sp, e 2 π's, que são os 2 orbitais p's puro, tá? A mesma coisa se a gente tem uma simples e 3 e uma tripla, tá? Uma simples e uma tripla é também hibridização do tipo sp. Sigma, sigma, π, π, tá? E aí a gente tem uma geometria linear nesses casos. Beleza? Bom, mas é muito difícil eu decorar qual é o carbono sp3, sp2, sp. Então, a titia vai mostrar uma regrinha aqui, um macetezinho bem bacana, que vocês podem até memorizar no dia da prova e fazer, né, para você entender a hibridização. É a regrinha da mão.
é o seguinte, o orbital S está presente em todos os tipos de hibridização, né? O SP, SP2 ou SP3, não sempre vai ter o orbital S. Agora, para a gente saber se é SP2, P3 ou P, a gente tem a seguinte regrinha, ó. Por exemplo, se eu tenho 4 ligações simples, que acontece isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4 ligações simples, tá? Então, eu tenho um carbono do tipo S, P, 1, 2, 3. 3 espaços vazios, SP3, tá? Agora, se eu tenho 2 ligações simples e uma dupla, 2 simples e uma dupla, eu tenho uma hibridização do tipo SP1, 2, tá? 1, 2. SP2, tá? Se eu tenho 2 duplas, dupla e dupla, eu tenho hibridização do tipo SP. E se eu tenho uma tripla e uma simples, eu também tenho hibridização do tipo SP, beleza? Então, molezinha aí da gente entender sobre hibridização. E a gente também tem que falar dos tipos de fórmula, né? A gente tem a fórmula estrutural plana, que a gente já conhece, onde a gente representa todos os átomos e todas as ligações, tá? E a gente tem uma fórmula que é muito utilizada na química orgânica, que é a fórmula estrutural plana condensada, onde a gente representa os átomos de carbono, mas a gente condensa os hidrogênios. A gente não representa as ligações do carbono com o hidrogênio, a gente só coloca o hidrogênio e a quantidade deles que está ligada a cada um do carbono. Então, por exemplo, esse carbono aqui tem 3 hidrogênios ligados a eles, então é o CH3. Esse aqui tem 2, CH2. Esse aqui também tem 2, CH2. E assim sucessivamente. É uma fórmula condensada mais fácil de escrever, mais rápido, tá? E uma fórmula muito utilizada é a fórmula de bastão, ou a fórmula de linha, tá? Onde cada pontinha dessa representa um átomo de carbono. Então, ó, aqui tem um carbono, 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 tá? Os hidrogênios que estão ligados ao carbono, eles não são representados nesse tipo de fórmula. Isso não significa que eles não estejam ali. Eles estão ali, só não são representados. Então, a gente precisa saber se o carbono faz 4 ligações e esse aqui está fazendo só uma, o resto é hidrogênio, tá? Bom, todo átomo que não for hidrogênio precisa ser representado. Então, oxigênio, por exemplo, nitrogênio ou qualquer outro átomo precisa ser representado aqui. E todo átomo de hidrogênio que não esteja ligado ao carbono também precisa ser representado, que é esse caso aqui. Beleza? Bom, e aí a gente parte para a classificação do carbono, né? A classificação do carbono, a gente pode classificar o carbono como primário, secundário, terciário ou quaternário. Como é que é isso? Isso está relacionado com a quantidade de carbonos que está ligado àquele átomo, tá? Então, se o carbono está ligado a um outro átomo de carbono ou a nenhum, que é o caso do metano, ele é considerado um carbono primário, tá? Se ele está ligado a 2 outros átomos de carbono, ele é um carbono secundário. 3 outros átomos é um carbono terciário e 4 outros átomos de carbono é um carbono quaternário. Lembra? Isso aqui tem a ver com a quantidade de carbonos ligada àquele determinado carbono e não com a quantidade de ligações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse carbono só está ligado a um outro átomo de carbono, então ele é um carbono primário. Esse daqui está ligado a 2 átomos de carbono, então ele é carbono secundário. Note, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações com carbono, mas não importa a quantidade de ligações, o que importa é a quantidade de carbonos ligados a ele, tá? Então, ele é um carbono secundário, porque está ligado a 2 outros átomos de carbono. Já esse daqui é um carbono terciário, ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. E esse daqui é um carbono quaternário, está ligado a 1, 2, 3, 4 outros átomos de carbono. Beleza? Seguindo, a gente, depois de falar sobre a classificação do carbono, a gente vai falar sobre a classificação das cadeias carbônicas, né? Aí a gente já não está falando especificamente de cada um carbono, mas da cadeia como um todo, tá? Então, as cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas como abertas ou acíclicas, fechadas ou cíclicas. A diferença, a cadeia aberta tem extremidades e a cadeia fechada não, forma um ciclo, tá? Dentre as cadeias abertas, elas podem ser normal ou ramificada, tá? Cadeia normal é aquela que todos os carbonos estão numa única sequência carbônica, e
E a ramificada é aquela que você não consegue passar por todos os carbonos numa única sequência, tá? E aí você tem as ramificações. Também pode ser classificada como saturada ou insaturada. Cadeias saturadas são aquelas que apresentam apenas ligações simples entre carbonos, tá? Então, só tem ligação sigma ali entre carbono, nenhuma insaturação. As cadeias insaturadas apresentam pelo menos uma ligação pi, dupla ou tripla, tá? Então, tem que ter aí ligações duplas ou triplas para ser consideradas insaturadas. Lembrando que é entre carbonos, tá? Se eu tiver uma dupla com oxigênio, não confere uma insaturação, tá? A gente só considera a cadeia insaturada se a ligação pi for entre carbonos, beleza? E elas também podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas é esse caso aqui, ó, ela é uma cadeia homogênea. Por quê? Só tem carbono e hidrogênio, tá? Essa cadeia aqui já é uma cadeia heterogênea. Por quê? Eu tenho um átomo diferente de carbono interrompendo a sequência carbônica. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de heteroátomo, tá? Se esse nitrogênio estivesse na extremidade, essa cadeia não seria considerada uma cadeia heterogênea. Por quê? Porque não estaria interrompendo a sequência de carbono, ela estaria depois da sequência de carbonos, tá bom? Bom, e as cadeias fechadas, elas também podem ser classificadas de duas maneiras, né? A cíclica, né, ou alifática, que são as cadeias que não são aromáticas, são fechadas, porém não aromáticas, e os anéis aromáticos, tá? Que se caracterizam principalmente por ter essas duplas ligações alternadas. Então, ó, tem dupla, não tem dupla, tem dupla, não tem dupla, tem dupla, não tem dupla. E esse fenômeno, esse fato, né, de ter essas ligações pi alternadas, causa uma ressonância nesse carbono. Essas duplas ligações estão o tempo todo mudando de um carbono para o outro, e por isso a gente representa por esse ciclo aqui, tá? Então, isso significa que elas estão em ressonância, trocando de um carbono para o outro, tá? Bom, dentre as cadeias alicíclicas, elas também podem ser assim como nas cadeias abertas, né? Normal ou ramificada, né? Ramificada que teria ramificação, não está aqui, mas elas também poderiam ser ramificadas, tá? Saturada ou insaturada, que é o caso aqui, dupla ligação e aqui não tem. Homogênea ou heterogênea, que eu tenho um heteroátomo, essa cadeia heterogênea, e aqui não. As aromáticas, elas podem ser do tipo mononuclear, que é no caso só tem um anel aromático, né? Ou polinuclear, né? Se ela for polinuclear, com mais de um anel aromático, ela pode ser polinuclear isolada, os anéis aromáticos não estão em contato direto, estão sendo separados por outros carbonos, ou condensada, quando esses anéis aromáticos estão coladinhos um no outro, tá? Bom, e como é que a gente sabe quando um composto é aromático ou não? Basta ter dupla ligação alternada? Não. Ele precisa obedecer à regra de Huckel, que diz o seguinte, que 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π, tá? Se N for um número inteiro, esse composto é aromático. Se N não for um número inteiro, esse composto não é considerado aromático, tá? Então, vamos entender aqui, ó. Aqui eu tenho benzeno, né? O anel ali com 6 carbonos, as duplas ligações alternadas. E aí a gente vai aplicar a regra de Huckel. Bom, eu tenho 3 ligações π, lembrando que cada ligação é composta por 2 elétrons, né? Um compartilhamento de elétrons, são 2 elétrons. Então, se eu tenho 3 ligações π, eu tenho 6 elétrons π, tá? Então, 4N mais 2 é igual a 6 nesse caso aqui. Então, o valor de N aqui, eu passo 2 para lá, 4N é igual a 4, N é igual a 1. Opa, é um número inteiro, então esse composto é aromático. Agora, vamos olhar para cá, ó, dupla alternada. Pi, não tem pi, tem pi, não tem pi, tem pi, não tem pi, tem pi, não tem pi. Então, a gente imagina que vai ter ressonância aqui, né? E vai ser um anel aromático. Então, vamos tentar entender isso. São 4 ligações π, então são 8 elétrons π. Tá? Então, 4N mais 2 é igual a 8. 4N é igual a 6, né? N é igual a 6 sobre 4, que é a mesma coisa que 3 sobre 2. Opa, isso vai dar 1,5. Não é um número inteiro. Então, esse composto aqui não é aromático. Beleza? Seguindo, vamos falar sobre as regras de nomenclatura, né? A regra geral
que a gente pode tomar como base aí para quase tudo na química orgânica, com alguns ajustes dependendo da função, tá? Bom, a gente sempre vai ter a seguinte, na maioria dos casos, a seguinte sequência, né? Um prefixo, que vai indicar o número de carbonos da cadeia carbônica, tá? Um infixo, que vai indicar a saturação da cadeia carbônica, se tem só ligação simples, se tem ligação dupla ou se tem ligação tripla. E um sufixo, que vai identificar a função orgânica, tá? Então, dos prefixos estão relacionados com o número de carbonos. Quando eu tenho um carbono é ment, 2 é et, prop, but, pent, hex, e assim sucessivamente. Até lá 20 carbonos, que a gente tem andec, dodec, tridec, até o nonadec e icos, tá? Mas, normalmente, a gente precisa nomear assim, compostos com menos de 10 carbonos na cadeia, né? 11, 12 pode aparecer, mas muito, muito grande, assim, para a gente entender nome, não costuma aparecer. Até costuma aparecer o nome, mas não para a gente olhar e dar o nome, né? Bom, e aí, ó, vamos ver um exemplo aqui. Ó, cadeia com 2 carbonos. Como é que eu vou dar um nome para isso aqui? Bom, 2 carbonos, o prefixo é et, tá? Então, é et. Só tenho ligação simples entre carbonos. Então, só tenho ligação simples, o infixo é an, tá? Como só tem carbono e hidrogênio, a gente sabe que a função é hidrocarboneto, né? Se é hidrocarboneto, o sufixo é o, tá? Então, esse aqui é o etano. Agora, vamos olhar esse daqui. 2 carbonos, é et. Opa, mas eu tenho ligação dupla. Ligação dupla em, tá? Então, et em. Como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, O. Esse aqui é o eteno. Agora, olha para cá. 2 carbonos é et também. Só ligação simples entre carbonos é an. Opa, qual é a função? Isso daqui é um álcool. Ó, hidroxila aqui ligado ao carbono é um álcool. Se é um álcool, a terminação é ol. Então, esse daqui é o etanol. Beleza? Olha para cá. 2, 3 carbonos. Opa, 3 carbonos, o prefixo é prop. Entre carbonos, eu só tenho ligação simples. Isso aqui não está entre carbonos, tá? Entre carbonos, só tenho ligação simples. Então, é an. E a função aqui, isso aqui é uma cetona, né? Uma carbonila num carbono secundário. Isso aqui é uma cetona. Se isso aqui é uma cetona, a terminação é ona. Então, isso aqui é a propanona. Beleza, gente? Então, regrinha geral aí para a maioria das funções. E é claro que agora a gente vai falar sobre as principais funções, né? Dar uma olhadinha no que caracteriza cada um, né? O grupo funcional é aquele conjunto de átomos, né? Aquela estrutura que vai conferir a função da substância. Então, o grupo funcional é que vai dar a característica daquela substância, daquela função, tá? Então, função hidrocarboneto, como a gente já viu, só tem carbono e hidrogênio. Então, não tem nada mais de carbono e hidrogênio. Pode ser etano, pode ser alcano, alceno ou alcino, né? Alcano quando só tem ligação simples, alceno quando tem dupla e alcino quando tem tripla, mas só tem carbono e hidrogênio. Então, é hidrocarboneto, tá? Então, o exemplo aqui é o metano, né? Carbono ligado a 4 hidrogênios, e o etino, um carbono aí com tripla ligação, tá? Álcool, o grupo funcional característico do álcool é o OH, tá? Hidroxila ligado a um carbono saturado, ou seja, carbono que só faz ligação simples com outros carbonos, tá? Ou com hidrogênio. Então, isso aqui é a hidroxila ligada a esse carbono caracteriza um álcool. Então, exemplo aqui, ó, um carbono é o metanol, 2 carbonos, etanol, tá? O fenol, gente, a hidroxila está ligado diretamente a um anel aromático, tá? Então, eu tenho hidroxila ali ligado diretamente a um anel aromático. Se tivesse um carbono aqui e depois a hidroxila ligada a esse carbono, seria álcool, tá? Mas se a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático, é um fenol, tá? Então, ó, como é que a gente dá nome ao fenol? É hidrox e quem está ligado a ele? Então, aqui ele está ligado ao benzeno. Então, é hidroxibenzeno, né? Ou simplesmente fenol. Esse aqui é conhecido como fenol, tá? Esse daqui,
Quando a gente tem 2 anéis aromáticos conjugados, a gente chama de naftaleno. Então, esse aqui é o hidroxinaftaleno, alfa-hidroxinaftaleno. Beleza? Aldeído, gente. Qual é o grupo funcional que caracteriza o aldeído? Eu tenho um carbono fazendo uma dupla com oxigênio num carbono de extremidade. Então, é muito importante que o aldeído e a cetona, eles são muito parecidos. Eles têm carbonila, o que a gente chama de carbonila, que é esse C-O, tá? Só que no aldeído, esse C-O está na extremidade, num carbono primário, de ponta, e na cetona, ele tem que estar num carbono secundário, no meio da cadeia, tá? Então, ó, se a carbonila está na ponta, é um aldeído. Se está num carbono secundário, é uma cetona, tá? E como é que a gente dá nome para o aldeído? Terminação é -al. Então, aqui, ó, um carbono é o metanal. 2 carbonos, só a ligação simples, é o etanal. Beleza? E a cetona? Bom, eu tenho a carbonila num carbono secundário. Essa daqui é a menor cetona que existe, né? Porque para ter um carbono secundário precisa ter pelo menos 3 carbonos. Essa aqui é a propanona, né? Como a gente já viu, 3 carbonos é prop, porque só tem ligação simples, e ona, terminação de cetona, tá? Que a gente conhece também como acetona, tá? E essa daqui, 1, 2, 3, 4 carbonos, é but, né? But é o prefixo para 4 carbonos. Só tem ligação simples, é -an, terminação ona, é a butanona. Beleza? Ácido carboxílico. O ácido carboxílico tem uma carboxila, ou seja, uma carbonila ligada a uma hidroxila. É o que a gente chama de carboxila. Então, C-O-OH é o grupo funcional do ácido carboxílico, tá? Então, aqui, ó, um carbono a gente chama de ácido met-an e a terminação oico. Então, esse é o ácido metanoico, tá? Aqui, 2 carbonos. Então, é o ácido et-an-oico, ácido etanoico. Tranquilo? Vamos para os ésteres, né? Éster é caracterizado pela substituição do hidrogênio do ácido carboxílico por um grupamento carbônico. Então, eu tenho C-O e um grupamento carbônico ligado a esse oxigênio, tá? E aí, a nomenclatura começa a ficar um pouquinho diferente, né? Como é que a gente dá nome a éster, né? A gente dá nome para a parte antes do oxigênio e para a parte depois, tá? Então, antes do oxigênio, eu tenho um carbono. Então, é met, só a ligação simples, é -an. E a terminação é oato, tá? Então, é o metanoato de etila, porque tem 2 carbonos. Aqui é o etanoato, só tem um carbono, é met, de metila. Beleza? Éter. Éter se caracteriza pela presença do oxigênio entre carbonos. Então, a função éter é uma função que torna a cadeia sempre heterogênea. Eu tenho um oxigênio dividindo a cadeia carbônica ali, tá? Então, olha só, exemplo aqui, ó. CH3, OCH3. Como é que eu dou nome a éter? Nome de um lado, nome do outro. Se eu só tenho um carbono de um lado, é met. É o metox-metano. Um carbono, metox-metano, tá? Aqui é o metox-etano. Beleza? A gente também tem a função que a gente chama de haletos orgânicos. O que é isso? É quando você tem um hidrogênio de um hidrocarboneto substituído por um halogênio, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, CH3, CH2, Cl, tá? Então, isso aqui seria o etano, mas agora tem um cloro, é o cloroetano. Aqui, esse daqui seria o propano, mas tem um bromo no carbono 2. Então, é o 2-bromo-propano. Eu preciso identificar a posição. Quando tem chance do bromo estar em mais de um carbono, né, do halogênio estar em mais de um carbono, eu preciso posicionar ele. Eu sei que ele está no carbono 2 aqui. Então, ele é o 2-bromo-propano. Beleza? Bom, a gente tem também o haleto de acila, né? Haleto de ácido, né? Que é oriundo ali de um ácido carboxílico, onde a hidroxila é substituída por um halogênio, tá? Então, você tem o C-O e um halogênio ligado aí a esse carbono da carbonila, tá? Então, por exemplo,
tem um carbono aqui e o cloro. Então, esse aqui é o cloreto de metanoíla. Esse daqui é o brometo de etanoíla. Beleza? Bom, uma outra função muito importante são as aminas, né? Aminas são compostos aí com características básicas, né? São derivadas da amônia, né? Pela substituição de 1, 2 ou 3 dos seus hidrogênios por grupamentos carbônicos, tá? Então, quando você tem a amônia, que é o NH3, você troca um hidrogênio por carbono, você diz que você tem uma amina primária. Quando você troca 2 dos hidrogênios por carbono, você tem uma amina secundária. E quando você troca os 3 hidrogênios por carbono, você tem uma amina terciária, tá? Então, ó, olha para cá. CH3NH2 é a metilamina. Aqui eu tenho um grupamento aromático, que a gente chama de fenil. Fenilamina. E aqui, ó, dimetil, porque são 2 grupamentos metil com um carbono, amina. Aqui, etil, metil, amina. Ordem alfabética, tá? Aqui na terciária, trimetilamina. São 3 grupamentos metil substituindo aqui. Aqui, etil, dimetilamina. Beleza? As aminas são muito importantes. A gente tem também as amidas. O que são as amidas? É quando você tem uma carbonila ligada ao nitrogênio lá. É como se fosse uma amina, né? Só que ligados a uma carbonila ao invés de um carbono saturado normal, tá? Então, você tem lá, ó, CH3, C dupla O, NH2. Isso é uma amida, porque o nitrogênio não está ligado a um carbono normal, está ligado a um carbono da carbonila, que está ligado a um oxigênio, tá? Então, isso é muito importante. Nas aminas, a cadeia carbônica só tem carbono e hidrogênio, ó, carbono e hidrogênio, ligados a esse nitrogênio. Aqui não. Nas amidas, o nitrogênio está ligado a uma carbonila, tá? C dupla O. Então, isso aqui é uma amida. Então, ó, 2 carbonos é etanamida. 1, 2, 3, 4 carbonos, 4 é but. Então, é butanamida, tá? A gente tem também os nitrocompostos, né? Que são compostos aí oriundos do ácido nítrico, né? Então, tem aí NO2 como característica desse composto. Então, é uma cadeia carbônica ligada ao NO2, que caracteriza o grupo nitro, tá? Então, exemplo aqui, ó, nitroetano. Então, a gente tem 2 carbonos e o grupo nitro ligado ali. 1, 2, 3 carbonos. Opa! Na posição 2, eu tenho um nitro e é um propano. Beleza? As nitrilas, né? As nitrilas são derivadas do ácido cianídrico, HCN, tá? Então, você tem aí o CN ligados à cadeia carbônica. O hidrogênio sai, né? E o carbono entra ali. Então, a gente tem aqui, ó. Isso aqui é uma coisa importante, gente. Nas nitrilas, o grupo funcional é CN, mas na hora da gente dar o nome, este carbono aqui da nitrila também conta como carbono. Então, aqui, ó, 1, 2 carbonos, tá? Embora seja do grupo funcional CN, também conta na hora de dar nome. Então, isso aqui é etanonitrila. Aqui, 1, 2, 3 carbonos, propano-nitrila. Beleza? O ácido sulfônico, né? Que é oriundo aí do ácido carboxílico, do ácido sulfúrico, né? Desculpa. E a gente tem aí a substituição do hidrogênio por um grupamento carbônico. Então, é o ácido metanosulfônico. Aqui, ácido benzenosulfônico. Beleza? E os compostos de Grignard, gente? Os compostos de Grignard são aqueles compostos onde você tem magnésio ligado a um halogênio. Então, você sempre tem uma cadeia carbônica ligada ao magnésio e hidrogênio, juntos ali, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, é o cloreto de metilmagnésio. Aqui é o brometo
de etilmagnésio. Beleza, gente? Então, aquele review geral nas principais funções orgânicas aí e nas suas nomenclaturas. E, para finalizar, vamos falar de isomeria. Muito importante. O que é isomeria? É um fenômeno de onde dois ou mais compostos apresentam a mesma fórmula molecular, mas fórmulas estruturais diferentes. Então, exemplo aqui, ó, C4H8. Mas o C4H8 pode ser o ciclobutano ou pode ser o metilpropano. Então, ó, fórmula molecular é a mesma, mas a estrutura é diferente. Então, eles são isômeros. Iso vem de igual, meros partes iguais. Tá? Beleza? Bom, e aí a gente tem dois tipos de isomeria. A isomeria plana ou constitucional e a isomeria espacial, tá? A isomeria plana, como o nome já diz, a diferença está no plano. A gente consegue ver a diferença no plano. A geometria espacial, que também é chamada de estereoisomeria, a diferença está na orientação no espaço, tá? Então, dentre os isômeros planos, a gente vai estudar isômero de função, de cadeia, de posição, metameria e tautomeria. E os isômeros espaciais são de dois tipos. Ou eles vão apresentar isomeria cis-trans, ou geométrica, né? Ou isomeria óptica. Vamos ver cada um rapidamente, tá? Então, ó, isomeria plana de cadeia. A diferença está na cadeia, ou seja, a cadeia era saturada, agora a cadeia era normal, agora é ramificada. A cadeia era aberta, agora é fechada, tá? Então, isso é isomeria de cadeia. Muda o tipo de cadeia, né? Normal, ramificada, aberta ou fechada. Então, exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui C4H10. 1, 2, 3, 4. C4, se a gente contar os hidrogênios contando com esses aqui, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Esse daqui é o butano. Mas a gente tem também, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, né? 3, 6, 9, com 1 aqui, 10 hidrogênios, C4H10. Só que esse daqui é o metilpropano. Então, eles são isômeros de cadeia. Que esse é cadeia normal, cadeia ramificada. Aqui, C3H6 e C3H6. Esse daqui é um propeno, cadeia aberta, e o ciclopropano, cadeia fechada. Beleza? Bom, e aí a gente vai para a isomeria plana de função. A diferença está na função, gente. Como a gente já viu, algumas funções apresentam grupos funcionais semelhantes, que é o caso, por exemplo, de quem? Aldeídos e cetonas, né? Ambos apresentam carbonila, mas a diferença está na posição da carbonila, né? A carbonila que está na extremidade e a carbonila que está na ponta, mas isso já confere uma mudança de função. Então, ambos têm a fórmula molecular C5H10O, só que esse daqui é uma cetona e esse daqui é um aldeído, tá? A gente vai ver depois a isomeria de posição. Isso daqui a gente pode olhar e falar, mas mudou só a posição da carbonila. Não. A posição só muda, a gente só diz que é um isômero de posição quando nada mais muda. Se mudou a posição, mas também mudou a função, então ele é um isômero de função, na verdade, não de posição, tá? Então, são isômeros de função. Então, são pares. Sempre um isômero de função de uma cetona vai ser um aldeído e vice-versa. Sempre um isômero de função de um éster vai ser um ácido carboxílico e vice-versa, né? Eu atravesso esse grupamento daqui para cá e o hidrogênio que está aqui vem para cá, e isso vira um ácido carboxílico. Tá? E ao contrário é a mesma coisa, pego esse carbono, migro para cá, e esse hidrogênio migro para cá, vira um éster, tá? Então, isômeros de função. E éter e álcool é um outro par de isômeros de função, tá? Se o oxigênio está no meio, ele é um éter. Se ele vai para a extremidade aqui, entre o carbono e o hidrogênio, ele vira um álcool. Beleza? E aí a gente tem a isomeria de ressonância ou tautomeria. É um caso particular da isomeria de função, tá? Que a gente tem aí uma ressonância da ligação π, o que vai alterar a função. Normalmente acontece com os enóis, que a gente não falou lá quando a gente falou da função, mas os enóis é quando a gente tem um grupamento como se fosse um álcool, só que está ligado num carbono insaturado. Então, o carbono da hidroxila não é um carbono saturado igual no álcool, mas sim um carbono insaturado. Então, a gente tem um enol. Só que o enol é muito instável. Então, essa ligação π migra o tempo todo entre carbonos para o oxigênio e volta, tá? Quando essa ligação π sai daqui, né? Sai daqui e vem para cá,
forma essa dupla O, esse hidrogênio aqui vai para o outro carbono. Então, eu formei um aldeído, tá? Então, é o que a gente chama de equilíbrio aldeído-enólico, tá? Ora ele está aldeído, ora ele está enol. E a mesma coisa acontece com a acetona, tá? Se esse enol for num carbono secundário, né, num carbono de meio, como é o exemplo aqui, ó, essa dupla vem para cá, forma a dupla O, e esse hidrogênio vem para cá, e aqui eu formei uma acetona, tá? Então, isso aqui é o equilíbrio ceto-enólico. Então, isso aqui é uma isomeria plana de ressonância, ou tautomeria, tá? É um caso particular aí da isomeria de função. E a isomeria plana de posição, como eu já disse para vocês, né? O que muda é a posição. Então, por exemplo, aqui, ó, daqui para cá, C4H8. Bom, ambas são cadeias abertas, então não mudou nada na cadeia, tá? Ambas são insaturadas, não mudou nada na saturação. Ambas são homogêneas, não mudou nada. Então, o que muda? Apenas a posição da dupla ligação. Aqui a dupla está no carbono 1, aqui a dupla está no carbono 2. Então, isso é uma isomeria de posição, tá? Não mudou função, não mudou nada, não mudou cadeia, tá? Aqui, a mesma coisa, ó. Isso aqui é um álcool. Isso aqui também é um álcool. Só que aqui a hidroxila está no carbono de extremidade, aqui está no carbono do centro, mas não mudou a função por causa disso. Continuou sendo álcool. Aqui é o propan 1-ol, aqui é o propan 2-ol. Então, continua sendo um álcool. Mudou só a posição da hidroxila. Então, essa é uma isomeria de posição. Outro caso aqui, ó, eu tenho aqui uma cadeia ramificada, uma cadeia ramificada. Então, o que muda? A posição da ramificação apenas. Aqui está no carbono 2, aqui está no carbono 3, tá? Então, isso aqui é um isômero também de posição, beleza? Bom, e a gente tem também a isomeria plana de compensação, que também é chamada de metameria. Esse tipo de isomeria é uma isomeria típica de cadeias heterogêneas, tá? Onde a gente atravessa carbono de um lado para o outro do heteroátomo. Então, por exemplo, aqui, ó, ambos são éter, tá? Só que aqui eu tenho um carbono de um lado e 3 do outro, e aqui eu tenho 2 carbonos de um lado e 2 do outro. Mas a fórmula molecular é a mesma. Então, isso aqui é um caso de isomeria do tipo metameria, tá? Eu só atravesso carbono de um lado para o outro do heteroátomo. Esse é o metoxpropano e esse é o etoxetano. Beleza? E aí a gente parte para finalizar para a isomeria espacial, né? Como eu já disse para vocês, a diferença aqui está no espaço, tá? Então, os átomos, eles estão ligados numa mesma ordem, porém o arranjo tridimensional é diferente, tá? E aí a gente tem 2 tipos, a isomeria geométrica, que a gente vai ver agora, cis trans, e a isomeria óptica, tá? O que é a isomeria geométrica, né? Ou cis trans, também chamado. Esse tipo de isomeria, ele vai ocorrer em cadeias abertas ou também em cadeias fechadas, só que aí a análise é diferente de uma situação para outra, tá? Em cadeias abertas, a condição sine qua non para você ter isomeria geométrica é que você precisa ter dupla ligação entre carbonos, tá? E os 2 ligantes de cada carbono, eles precisam ser diferentes entre si, tá? Por quê? Porque quando você tem a dupla ligação, você não consegue rotacionar esse carbono. E aí você tem ele mais fixo, tá? Então, aí você tem um caso de isomeria espacial. Quando você tem uma ligação simples apenas, você consegue rotacionar esse carbono e aí não confere isomeria. Então, por isso a condição é que tenha dupla ligação para que esse carbono não possa rotacionar, tá? E que os ligantes de cada um dos carbonos sejam diferentes, tá? Então, exemplo, ó, você tem ali uma dupla ligação de carbonos, tem 2 ligantes nesse carbono e 2 desse. A tem que ser diferente de B, obrigatoriamente, e C tem que ser diferente de D, obrigatoriamente. A pode ser igual a C? Pode, não estão no mesmo carbono. B pode ser igual a D? Pode, não estão no mesmo carbono. B pode ser igual a C? Pode. O que não pode é os ligantes do mesmo carbono serem iguais. Eles precisam ser diferentes. Beleza? Então, exemplo aqui, ó. A gente tem lá dupla entre carbonos, 2 ligantes iguais no mesmo carbono. Isso aqui não tem isomeria geométrica, não tem isomeria do tipo cis trans, porque no mesmo carbono eu tenho ligantes iguais, tá? Agora, olha para o outro caso aqui. Eu tenho 2 carbonos, ligação dupla,
eu tenho CH3 aqui no hidrogênio, ligantes diferentes, CH3 hidrogênio, ligantes diferentes. Então, aqui sim, eu tenho isomeria cis-trans, tá? Quando as partes iguais estão para o mesmo lado, as prioridades estão para o mesmo lado, a gente chama de isômero cis, tá? Quando elas estão em lados opostos, a gente chama de isômero trans, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Quando os átomos têm ligantes iguais, né? Assim, os carbonos têm ligantes iguais, é mais fácil, né? Igual a gente viu aqui, ó. Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Então, é mais fácil analisar os iguais para o mesmo lado do plano, né? Traça um plano aqui entre as ligações duplas, para o mesmo lado cis, lados opostos trans. Mas quando os ligantes são diferentes, existe uma ordem de prioridade, tá? A prioridade, ela está relacionada com a questão do número atômico, tá? Então, quanto maior o número atômico, maior a prioridade, tá? Então, olha aqui. Eu tenho bromo e cloro, hidrogênio e flúor, ligantes diferentes em cada carbono. Então, constitui uma isomeria cis-trans. Agora, esse isômero é cis ou trans, se todos os ligantes são diferentes? Como é que eu vou analisar? Bom, quem é a prioridade aqui? Cloro tem número atômico 17, bromo 35. Prioridade é bromo de maior número atômico, tá? Aqui, flúor tem número atômico 9, hidrogênio é 1. Prioridade é flúor. Ou seja, as prioridades estão em lados opostos do plano. Então, esse é o isômero do tipo trans, tá? Outro exemplo aqui, ó. No caso, eu tenho aqui hidrogênio e cloro, carbono e carbono, mas são diferentes. Aqui eu tenho só CH3 e aqui eu tenho 3 carbonos ligados. Então, eu tenho ligantes diferentes, mas como que eu analiso qual deles são a prioridade, se é carbono aqui, eles têm o mesmo número atômico? Vou pela massa, tá? Quanto maior a massa, maior a prioridade. Então, esse grupo aqui tem maior massa, então a prioridade é dele. Entre esse e esse aqui tem maior número atômico, então esse aqui tem maior prioridade. Prioridades para o mesmo lado, isômero cis, tá? Prioridades em lados opostos, isômero trans. Beleza? Bom, e aí vamos ver como é que funciona a isomeria geométrica para cadeias fechadas, tá? Não tem ligação dupla no ciclo, mas você precisa que os 2 átomos de carbono do ciclo, vizinhos ou não, possuam ligantes diferentes entre si, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui 2 carbonos vizinhos e eu quero ver se eles têm isomeria cis-trans. Bom, eles têm ligantes diferentes, então pode ter sim, tá? Se está para o mesmo lado, esse aqui é o isômero cis. Lados opostos, isômeros trans, tá? Aqui, ó, carbonos não vizinhos, mas eu passo uma linha entre esses carbonos, o que está para cima são iguais. Então, esse aqui é o isômero cis, tá? Em lados opostos, isômeros trans. Beleza? E aí a gente não pode falar, né, de isomeria geométrica, isomeria cis-trans, sem falar das famosas gorduras trans, né? As vilões aí, né, da saúde, que está cada vez mais aí, né, presente. O que acontece? Os óleos vegetais, eles são poliinsaturados e eles fazem muito bem para a saúde, né? Os óleos vegetais são bons para o organismo, eles são ricos, né, em ligações pi, são poliinsaturados. Eu fiz um cortezinho aqui pequeno de alguns carbonos só, tá? Mas eles são cadeias grandes, bem saturadas. E se a gente reparar, o que acontece com eles? Eles são todos isômeros cis, tá? Então, olha só. Passo uma linha aqui entre esses carbonos, maior parte está para cá, maior parte está para cá, menor está para cá, menor está para cá, cis. Se eu passo uma linha aqui, ó, maior parte, menor, menor. Então, ele tem uma configuração do tipo cis, tá? Os óleos vegetais são poliinsaturados e tem uma configuração cis, então eles fazem muito bem para a saúde. O que acontece é o seguinte, que essas ligações pis, elas são mais fracas, né? E elas são facilmente degradáveis. Então, o que acontecia é que os óleos, eles rancificavam fácil, eles estragavam fácil, justamente por quebrar essas duplas ligações aí e oxigenar. Então, eles eram oxidados e tal, blá, blá, blá. E aí eles perdiam essas duplas, perdiam essa característica e eles ficavam com
com aquela gordura estragada, rancificada. E aí a indústria teve a ideia, né, para aumentar a durabilidade aí de prateleira desses óleos, de retirar essas ligações PIS, né? Porque aí elas não eram atacadas, né? E não eram oxidadas, enfim. E aí aumentaria o tempo de prateleira dos óleos. Então, eles fizeram o que a gente chama de hidrogenação, né? Fizeram uma reação desse óleo com o hidrogênio e removeram essa ligação pi e entrou hidrogênio aí e virou o quê? O que a gente chama de gordura vegetal hidrogenada, tá? Que, né, foi usada por muito tempo aí e descobriu-se que fazia muito mal para a saúde, né? E aí começou aquela briga toda, né, por não usar mais as gorduras vegetais hidrogenadas e tal. E aí a indústria teve uma ideia. Bom, se as ligações pi é o que faz bem para a saúde, vamos tentar um meio termo. A gente retira apenas algumas ligações pi e mantém algumas, para a gente poder aumentar um pouco a vida de prateleira, ali, o tempo de prateleira, né, a durabilidade daquele óleo, e ao mesmo tempo não prejudicar a saúde, transformando numa gordura saturada, né? E aí eles fizeram essa hidrogenação parcial, ou seja, ao invés de remover todas as ligações pi, removeram só algumas. Só que o que acontece é que quando eles fizeram isso, eles criaram um isômero do tipo trans. Olha para cá, passei uma linha aqui, a maior parte está para baixo, para cima está o hidrogênio. Para baixo está o hidrogênio, a maior parte está para cima, lados opostos. E aí criou-se a gordura trans, que também descobriu que não faz bem para a saúde. Então, aí foi daí a ideia, né? Surgiu as gorduras trans e gordura hidrogenada, que são as nossas grandes vilãs aí. Então, só para vocês se situarem, né, de como surgiu tudo isso aí, a gente não podia passar por isomeria cis trans sem falar disso. E aí agora a gente vai falar sobre isomeria óptica, né? Depois de falar de isomeria geométrica, para finalizar, vamos falar sobre isomeria óptica, né? A isomeria óptica, ela vai ocorrer entre moléculas assimétricas, tá? Ou seja, elas não se sobrepõem, elas são imagem especular uma da outra, mas elas não se sobrepõem, que é como se fosse a nossa mão aqui, tá vendo? No espelho, uma é imagem especular da outra, uma imagem da outra, mas na hora que eu boto uma em cima da outra, elas não são iguais, tá? Então, isso é o que caracteriza substâncias assimétricas, tá? E a diferença aí que vai acontecer entre os isômeros ópticos está justamente no desvio da luz polarizada. Um isômero vai desviar a luz para a direita, outro vai desviar a luz para a esquerda, tá? Bom, para que se tenha isomeria óptica, as moléculas têm que possuir um carbono assimétrico, que também é chamado de carbono quiral, tá? O que é um carbono quiral? É um carbono saturado que vai apresentar os 4 ligantes diferentes entre si, tá? Então, olha para cá. Eu tenho um carbono com 4 ligantes, R1, R2, R3, R4. Todos eles têm que ser diferentes entre si para que esse carbono seja considerado um carbono quiral. Então, um exemplo aqui, ó, tem um CH3 desse lado, hidrogênio desse, hidroxila desse, C-OH desse. Opa, 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono aqui é um carbono assimétrico. E esse aqui é assimétrico? Não, tem 3 hidrogênios ligados a ele, então 3 iguais já não é assimétrico. Esse daqui também não, porque está fazendo uma dupla ligação, tá? Então, tem que ter só ligações simples e 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono é o carbono assimétrico. Então, esse composto é um composto que possui isômero óptico, tá? Bom, e aí o que a gente precisa saber, né? Que os isômeros ópticos, eles vão desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Isso que vai caracterizar a isomeria, tá? Quando o isômero desvia a luz para a direita, ele é chamado de destrógeno ou simplesmente D. Quando ele desvia a luz para a esquerda, ele é chamado de levógeno, ou L, tá? E o par de destrógeno com levógeno é chamado de enantiômeros, tá? Então, enantiômeros são os isômeros que um desvia a luz para a direita, outro vai desviar a luz para a esquerda, tá? Destrógeno e levógeno, tá? O isômero
D e L, né, que é o destrógeno e o levógeno, ele também pode ser representado por R e S, tá? R vem do latim, né, que significa rectus, direita, e S, sinister, esquerda, tá? Então, você pode ver D e L ou R e S, tá? Só um parêntese aí. Bom, e aí é importante a gente saber também, né, um conceito importante aí da isomeria espacial é o conceito de mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? É uma mistura que apresenta quantidade equimolar de um par de enantiômeros, ou seja, você tem quantidades iguais do destrógeno e do levógeno, 50% de cada um. E por isso eles são opticamente inativos, eles não desviam. A mistura racêmica não desvia luz para a esquerda nem para a direita, porque eles se anulam ali. Tá? Então, você tem quantidades iguais do que desvia luz para a direita e que desvia luz para a esquerda, então eles são opticamente inativos. Tá? Então, mistura racêmica é isso. E aí, como é que a gente faz para saber a quantidade de isômeros óticos que aquela substância tem? Bom, o número de isômeros óticos é 2 elevado a N, onde N vai ser igual à quantidade de carbonos quirais, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa substância aqui possui 2 carbonos quirais. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes. E esse daqui também, ó, 1 ligante diferente, 2, 3, 4. Tá? Então, tem 2 carbonos quirais. Esse não é quiral porque está ligado a 3 hidrogênios, nem esse. Então, quantos isômeros óticos tem esse composto? 2 elevado a 2, 4. Então, ele tem 4 isômeros óticos, tá? Que estão aqui representados, ó. 1, 2, 3, 4. Esse é a imagem especular desse e esse é a imagem especular desse, tá? E quantos pares de mistura racêmica tem, né? Qual o número de misturas racêmicas? Aí a conta é 2 elevado a N menos 1. Se eu tenho 2 carbonos quirais, 2 menos 1 é 1, 2 elevado a 1 é 2. Então, ó, mistura racêmica, né? 2 pares aí de misturas racêmicas. Beleza, gente? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre química orgânica. A Jonathan vai complementar depois. Espero que vocês façam uma excelente prova. Um grande beijo e quero saber dos resultados, tá? Tchau, tchau!